Argentina e Croácia se aproximando e é inevitável a gente pensar, poxa, deveria ser o Brasil nessa semifinal contra a Argentina. E por isso eu quero trazer aqui uma análise técnica. Eu já falei alguma coisa sobre a humildade, sobre o nosso sentimento de arrogância e prepotência, mas agora eu quero fazer a análise técnica da eliminação do Brasil. Porque nós fomos eliminados, não foi por causa que o Fred foi marcar lá na frente, foi dar opção lá na frente, não foi porque esse vídeo viralizou, né, o Neymar falando com ele que não deveria ter ido, mas não foi por causa disso. A gente não foi eliminado, não foi por causa da carne de ouro, não foi por causa do gato, não foi porque o Tite não foi consolar os jogadores na beira do campo, nada disso. A gente perdeu, foi eliminado porque o Neymar não é meia e o Paquetá não é volante. E o Brasil era uma equipe desequilibrada, desestruturada. O único erro do Tite nessa Copa do Mundo foi se deixar seduzir, como todos nós, a montar uma equipe desequilibrada, super ofensiva, com 5 atacantes, somente um volante e a defesa, uma defesa muito boa. A gente não tinha meio campo, pois Neymar não é meia, Paquetá não é volante. Ah, mas o Neymar joga há muito tempo no PSG de meia. Lá no PSG ele pode jogar, porque o PSG está muito acima dos outros times. Então, e ainda ele jogava com meio campo de 3 volantes ou 2 volantes e ele na frente com Mbappé e Messi. Então lá ele pode jogar, mas na seleção contra times que são tão fortes iguais, na seleção ele não pode jogar, porque ele não é meia, ele é atacante. O Paquetá pode fazer um jogo contra a Coreia do Sul, pode fazer um jogo recuado, mas ele não é volante. Então se não perdesse para a Croácia, ia perder para a Argentina ou ia perder para outro time na final, porque era um time desequilibrado. E nós fomos autossabotados pela nossa qualidade, fomos autossabotados pelo momento que vivia, pelo bom momento que vivia todos esses jogadores. E aqui que está o erro do Tite. Nós poderíamos ser seduzidos porque queremos ver um Brasil para frente, mas o Tite não. E eu fui um dos poucos, nas minhas entrevistas antes da Copa do Mundo, eu dizia, não, esse time com o Neymar no meio não dá certo, porque é um time muito ofensivo e cria desequilíbrio no meio campo. E é engraçado e é interessante que o futebol faz questão de mostrar no gol que estávamos desequilibrados. Até o Fred, que entrou para dar equilíbrio no meio campo, não foi capaz de trazer esse equilíbrio. Por quê? A nossa mentalidade era uma mentalidade ofensiva e o erro não foi do Fred. Analisando melhor, os dias se passaram, eu fui juntando as peças do quebra-cabeça e se você ver esse lance aqui, vamos analisar o lance, veja aí. Tá vendo? Primeiro tem o Pedro, que pega a bola e tenta dar o passe, ao invés de cadenciar o jogo e ficar com ela. Mas como ele ia fazer isso? Ele é atacante. A bola caiu no pé dele, tinha 4 jogadores da Croácia contra 5 do Brasil. É claro que ele ia tentar fazer o segundo gol, diante de uma Croácia que não demonstrava perigo nenhum. É claro que ele ia atacar, ele é atacante. O Fred tinha acabado de entrar, cheio de energia. É claro que ele ia dar a opção. Depois ele foi dar outro bote lá na frente. Claro, não é o REC 5? Perdeu a bola, recupera? Perde e pressiona, não é isso? Então ele fez a coisa certa. Quando a bola volta, o Neymar e o Rodrigo estavam lá para cima. Por que eles não voltaram para cobrir o meio? Por que o Casemiro não conseguiu chegar em tempo? Porque o Alexandre estava no meio e não conseguiu cortar.
Então, você vê que esse não é a causa da eliminação do Brasil, porque tudo que aconteceu nesse lance são coisas que acontecem sempre numa partida de futebol. É um passe errado do Pedro, é uma pressão que não se encaixa, o último adversário que consegue furar as linhas. Então, o erro, esses erros pequenos, não foi isso a causa, não é isso. Não é o cabelo amarelo dos meninos, não é que eles pintaram o cabelo, não. O único erro do Tite e o único erro do Brasil foi que a gente tinha uma equipe desequilibrada. Tinha só o Casimiro para segurar a bronca no meio. Agora pensa, vamos fazer uma analogia. Você sabe que eu gosto de analogia. Pensa bem, quando você vai construir um prédio, um edifício alto, o que você faz? Eu não sou construtor não sou engenheiro, mas já estudei engenharia, eu já cursei engenharia. Não consegui finalizar o meu curso, mas estudei um pouco, né? E peguei algumas bases. Então, quando você vai construir um edifício, a primeira coisa que você faz é o quê? Construir a base, o fundamento. É por isso que a gente, quando passa por uma construção, vê aquela coisa fechada, porque eles estão cavando para construir o fundamento do edifício, do prédio. Primeiro se cava para baixo, antes de cavar para cima. E aí depois que você estabeleceu uma parte sólida, o fundamento do prédio, aí você vem e coloca as colunas de sustentação. E depois você vai construindo os andares e chega na cobertura. A cobertura qual é? É geralmente o prédio mais caro. É geralmente o andar mais caro. É ou não é? O apartamento da cobertura. Agora vamos comparar com um time. A defesa, ela é comparada com a base, o fundamento. E tem que ser um fundamento bem estabelecido, bem sólido, para aguentar vários andares, a altura, os ventos. Depois você coloca as colunas, que é o meio-campo, São as colunas que dão sustentação. E qual era a coluna que a gente tinha? Somente uma, o Casimiro. Então, é por isso que até no jogo contra a Croácia foi o jogo que ele não conseguiu expressar todo o potencial que ele tinha. Eu acho que ele dormiu tão estressado que estava sem energia no jogo, pensando, como é que eu vou segurar esses caras? Estou sozinho, eu contra Modric, Brozovic, Kovacic, contra Perisic, que vem para dentro, contra o Pasalic. Ele nem conseguiu dormir. Assim, imagino eu não conversei com ele, mas eu já joguei futebol, eu sei que quando o time estava desorganizado, era assim que funcionava. Você não consegue dormir. E o estresse, você tentando encontrar uma solução, drena a tua energia. Então, nós tínhamos somente uma coluna, um pilastre, para sustentar todo o peso da cobertura. A cobertura, quem era? Os jogadores mais caros. Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, Richarlison, Rafinha, Antony. E um prédio também precisa de quê? Do porteiro. Quem é o nosso porteiro? É o nosso goleiro. Então, nossa analogia, ela está completa, está perfeita. E aqui você consegue ver claramente nesse exemplo, nessa analogia, porque o nosso prédio caiu, desabou, porque só tinha uma coluna para sustentar todo o peso da cobertura dos atacantes. Então, se não caísse contra a Croácia, ia cair contra a Argentina ou contra a França, contra qualquer outro. E é tão incrível e fantástico o futebol e a vida, que fez questão de mostrar pra gente onde está o nosso erro. Porque o gol passa por ali. Se você pega essa imagem aqui agora, você vê uma defesa atrás e você vê um ataque lá na frente. E vê a desconexão no meio campo. Veja só essa imagem. Cara, então esse foi o único erro do Tite. Deixou ser seduzido pela qualidade dos jogadores e pelo bom momento que vivia o Vinícius Júnior, o Neymar e todo o Paquetá e todo o resto, e montou uma equipe desequilibrada. E eu fui o único, em algumas entrevistas antes da Copa, que alertava para isso.
Uma equipe assim está desequilibrada, muito ofensiva, não dá certo. Esse foi o único erro. Agora vamos fazer uma retrospectiva. Olha a França, que foi campeã em 2018. Olha o meio campo. Kanté, Pogba e Matuidi. Kanté, pelo amor de Deus, não precisa nem falar. Pogba, força e qualidade. Matuidi, força e qualidade no meio campo. Pilares, sustentando, fazendo conexão entre o fundamento entre a base e a cobertura, entre o ataque. 2014, olha isso aqui. Schweinsteiger, Khedira ou Kramer, quando o Khedira não jogava, e Kroos, Toni Kroos. Agora, vamos chegar em 2010. Xavi Alonso, Busquets, Iniesta, Xavi. Quatro pilares no meio campo. Vamos 2006. 2006. Pirlo, Gattuso, Camoranesi. 3 pilares. Qualidade, Pirlo, Gattuso, força. 2002. 3 jogadores na defesa. Roque Júnior, Lúcio, Edmilson, que antes era volante. Depois tinha Gilberto Silva e Kleberson. Sustentando. Dois jogadores de meio campo da posição. Uma qualidade e um jogador de força. De contenção. 94. Dunga, Mauro Silva. 2 colunas para sustentar o edifício. É assim, gente. Você pode errar um passe, você pode errar uma pressão, pode errar uma cobertura, que está tudo bem, mas nunca pode errar um princípio de construção de um time, ou de um edifício, ou de uma carteira de investimento. Uma carteira de investimento, ela não pode ter somente ativos que potencializam os ganhos, mas tem que ter ativos e títulos de contenção de riscos, porque se o mercado ele pode ir subindo, e a tua carteira pode ir bombando, mas sempre tem uma merda, sempre tem um problema, sempre tem uma crise, e quando a crise vier, se você não tiver um colchão, não tiver títulos e ativos de sustentação, de contenção de riscos, você pode perder tudo em um só dia. Então, esse foi o problema do Brasil. O Tite montou uma seleção desequilibrada, fez a coisa errada e deu certo. Ganhou da Sérvia, ganhou da Suíça, goleada contra a Coreia do Sul. Mas quando o obstáculo veio na hora da crise, tomou um golzinho só e desmoronou tudo, porque a gente não estava preparado psicologicamente para a hora da crise. A gente só queria atacar, só queria qualidade, só queria drible. Ah, não, é o jogo bonito, é o jogo do Brasil, o jogo ofensivo. Não. Nós temos que decidir se nós queremos jogar bonito ou ganhar, ou ser campeão. Porque para ser campeão, como a gente foi em 2002, 3 zagueiros e 2 volantes. 2 colunas. 94. Mauro Silva e Dunga. A gente tem que decidir. É uma crise de identidade. Uma crise de... um problema de desejo. A gente quer jogar bonito, quer jogar ofensivo ou quer ganhar? Pois para ganhar tem que ter uma equipe equilibrada. Jogadores ofensivos, colunas para sustentar e uma base sólida. É assim que funciona na construção, no mercado financeiro, no futebol e na vida. Cada coisa em seu devido lugar. Obedecendo os princípios de construção de um time, de uma carteira, de um relacionamento. Tudo tem seus princípios. Se errarmos no princípio, erramos tudo. Podemos até ganhar, mas o futebol, ele cobra caro. Ele vai mostrar, vai expor a gente se errarmos no princípio. Ok?
Então aqui está toda a chave da eliminação e a chave para a construção de um novo time. Pode ser qualquer treinador, pode ser o Guardiola. Se não montar uma equipe equilibrada em todos os setores, vai dar ruim. Sempre dá merda. Sempre tem a crise. E temos que estar preparados para quando a crise chegar.